Então, eu vou contar a história de como eu encontrei o paradeiro de uma pessoa que estava sendo procurada. O nome dela é Edith Bagazoff. Em 17 de agosto de 2020, o meu filho Augusto, ele queria ir para o sítio da minha mãe, né, um sítio chamado Riacho do Meio, passar uns dias lá com os amigos, fazer uma gravação, e me pediu umas imagens do sítio para mostrar aos amigos. Então aí eu pedi para que ele informasse o link no YouTube, que lá tem uns vídeos que Mário, meu irmão, colocou da família com relação a esse sítio. O amigo de Augusto foi lá e foi olhar, achou maravilhoso tudo, e foi, como todo jovem curioso, foi olhar os comentários e viu um comentário lá de uma pessoa do Paraná, era uma moça chamada Rose. Ela dizia que estava à procura da avó biológica e que se alguém soubesse o paradeiro dela, informasse, porque a mãe da Rose, né, ela tinha sido adotada e estava procurando a mãe biológica. E aí eu achei interessante, porque eu gosto muito dessa área aí de pesquisar, achar alguma coisa, né? Aí eu me interessei. Sim, o interessante foi que o menino fez uma pergunta: Augusto, alguém da sua família viu esse comentário dessa moça? Ela está pedindo ajuda. E ninguém tinha visto. Eu perguntei a Mário, ninguém tinha visto. Então ela tinha deixado o número do WhatsApp dela, lá no Paraná, e eu entrei em contato no mesmo dia que eu soube, eu entrei em contato com ela. Já fazia 4 meses que ela tinha deixado esse comentário lá. E ela muito feliz quando eu mandei a mensagem, ela ficou agoniada, querendo saber mais alguma coisa. Aí eu disse: não, você vai fazer um relato, um áudio aí, contando mais ou menos o que você sabe sobre a sua mãe, sobre a sua avó, para poder a gente, com base nisso aí, começar a procurar. Porque esse nome desse sítio que você está citando aí, Riacho do Meio, realmente é o nome do sítio da minha mãe. Meu pai comprou na época e aí a minha mãe aqui tem esse sítio. Mas como na região tem muitos sítios chamados Riacho do Meio, pode ser que a gente encontre. Ela ficou muito feliz, fez um áudio e ela relata tudo. Oi, boa noite. Desculpa a demora de mandar mensagem, só cheguei agora em casa. Então, a minha mãe, ou o meu avô, no caso, o nome dele era Pedro Xavier, ele tinha um sítio chamado Riacho do Meio, em Pernambuco. Então, todos os sítios que eu estou encontrando com esse nome, eu estou tentando buscar alguma informação, né? Meu avô morava em outro sítio, comprou esse sítio Riacho do Meio, e a mulher dele não quis acompanhar ele nesse sítio. Então, a história que a gente conhece é que ele contratou uma família de colonos russos, né? Imigrantes russos, e eles tinham uma filha, que, se for verdade o que falam pra gente, o nome dela seria Edith, e ele teve um relacionamento com essa menina. Era uma criança, porque a minha mãe é a segunda filha dele com a Edith, e ela teve minha mãe com 12 anos. E em uma altura ela foi embora e deixou as 2 crianças com meu avô. A outra menina, eu não sei que fim que deu, se ele criou ou não, mas a minha mãe foi doada para a ex-cunhada dele, para a mulher do falecido irmão dele. Quando a minha mãe estava com 7, 8 anos, ela procurou minha mãe numa casa de farinha, né? Só que minha mãe não sabia que era adotada. Quando ela disse: eu sou sua mãe, vim lhe buscar, minha mãe olhou para ela e disse: não, você não é minha mãe é aquela lá. E ela foi embora e nunca mais a gente teve notícia. Se for verdade o que falam pra gente, o nome dela seria Edith Bagazoff. Então, a minha irmã tinha irmãos por nome de Iracema, Maria José, Maria do Socorro. Tinha um que eles chamavam de Raminho, que parece que tinha 6 dedos na mão. Um que eles chamavam de Colega. São muito poucas as informações que a gente tem, sabe? Então, a gente está procurando em todos os meios, todos os lados, né? Para ver se a gente consegue alguma informação dos irmãos que eram bem mais velhos que ela, bem mais velhos, e principalmente da mãe dela, né? Que hoje
A minha mãe foi registrada dia 1º de novembro de 58 como filha legítima da mãe adotiva dela. E hoje minha mãe está com 61 anos, então a minha avó vai estar com 73, 74 anos, nessa faixa. Mas a gente está buscando todos os meios. Se você puder me ajudar de alguma forma, eu te agradeço. Muito obrigada. O pai da mãe dela comprou uma terra chamada Riacho do Meio. E aí ele já tinha uma família de filhos, 6, ela achava que eram 3, 4, 5 filhos por aí, e ele era casado. E ele foi morar no sítio Riacho do Meio, que ele comprou, mas a mulher dele não acompanhou nesse primeiro momento, e ele foi para lá sozinho. Chegando lá, ele conheceu um grupo de colonos que foi ajudá-lo na plantação desse sítio. Nesse grupo de pessoas, dos colonos, tinha uma moça russa, uma menina russa de 12 anos, ruiva, pintada, que o dono da terra, né, que é Pedro Xavier, que é o avô de Rose, que está procurando a avó, né, ele foi e teve 2 crianças com essa criança de 12 anos, com essa menina chamada Edith Bagazoff. Então, quando essa menina teve essas 2 crianças, que é exatamente a mãe da Rose, chamada Maria do Carmo, e uma outra que ela não sabe o paradeiro, não sabe nem se essa menina é viva ou não. Então, com 4 anos, a Edith Bagazoff foi embora, deixou essas meninas com o pai e foi embora e não sabe para onde, a princípio não se sabe para onde. Essas 2 meninas foram doadas, né? Uma que foi a mãe da Rose, Maria do Carmo, foi doada para a tia dela, biológica. Então, então com 8 anos, ela ainda estava lá no sítio Riacho do Meio, quando uma única vez ela lembra da mãe. Ela estava numa casa de farinha, a Maria do Carmo, numa casa de farinha, com a mãe dela, a mãe biológica. Ela nem sabia que tinha sido adotada. E de repente apareceu a Edith Bagazoff e disse para ela: olha, você é minha filha e eu quero levar você daqui. Aí a menina, que não sabia que era adotada, tomou o susto e disse: não, você não é minha mãe é aquela outra, que apontou para a mãe biológica, a mãe que criava, a adotiva. Então a Edith não disse mais nada e foi embora. Então foi a única vez que Maria do Carmo teve contato e lembra contato com a mãe, assim, depois de certa idade. Depois desse acontecido, Maria do Carmo foi com a família adotiva dela para o Paraná e vive até hoje. O avô, o pai dela, o pai da Maria do Carmo, Pedro Xavier, já faleceu, e os pais adotivos também faleceram. E agora a Maria do Carmo gostaria muito que a filha encontrasse a mãe dela, né? Que é Edith Bagazoff. Pronto, de posse dessas informações que foram ditas no áudio para o Rose, eu conversei com alguém da minha família e tudo mais, todo mundo ficou achando interessante porque poderia realmente ter informações dessa mulher. E aí, isso foi em agosto. Quando foi em setembro, agora de 2020, dia 7 de setembro, nós fomos desse feriado do 7 de setembro, fomos para o sítio. Fomos umas 9 pessoas da minha família. E lá, chegando lá, eu já contei a todo mundo que eu estava interessada em procurar saber do paradeiro da Edith Bagazoff. E aí foi muita risadagem e tudinho, porque a gente ia começar só da informação do Riacho do Meio. O meu irmão Carlos Alberto, que hoje toma conta da propriedade da minha mãe, ele disse logo: olha, tem uma pessoa aqui no sítio, um morador do sítio, chamado Tonho, que ele tem esse sobrenome, Xavier. Mas Xavier como Silva, em qualquer lugar, tem muito Xavier naquela região. E aí, como o Tonho não estava fora e só ia chegar à noite, e ficamos esperando. À noite, aí acendeu-se fogueiras e aquelas conversas e tudo mais. Quando já eram as 10 e pouca da noite, chega Tonho. Tonho vinha da igreja dele com a esposa, Maria. Então, a gente relatou o acontecido, né, toda aquela história, e ele disse assim:
Eu lembro desta pessoa, da Maria do Carmo. Eu lembro, e ela é minha parenta. Eu acho que ela é minha prima. Pronto, aí foi uma risadagem e a gente, logo, imediatamente eu liguei, lá tem internet hoje, graças a Deus, aí eu liguei para Rose, no Paraná. Ela estava no trânsito, que ela mora numa cidade metropolitana de Curitiba, sim. E aí ela parou o carro no meio da estrada e ela ficou chorando em pânico, achando aquilo muito assim, interessante, e fizemos uma ligação de vídeo. Ela conversou com o Tonho e foi uma alegria muito grande. Menina, um primo? Não tô acreditando. Você tem certeza, neto do meu avô, Pedro Xavier? Me conta mais. Mas toda vez ela só perguntava pelo paradeiro da avó. Mas então, desligamos tudo mais e iríamos começar no dia seguinte, iríamos retomar as pesquisas. No dia seguinte, no dia 7 de setembro, nós pegamos mais informações com o Tonho e ele disse onde era o sítio, onde era esse sítio que a Rose estava falando. E lá nesse sítio tinha uma casa de farinha. Eu lembro que eu mesma, Ana Lúcia, estive lá há muito tempo atrás, nessa casa de farinha. E aí eu lembrei, vamos lá. Então juntamos a equipe toda que estava lá e fomos para lá, para a casa de farinha. Chegando lá, as casas todas, né, o sítio muito bonito, tudo mais, mas não está muito habitado. Só tinha um morador lá. Então, quando chegamos lá, contamos a história para a senhora da casa, que é Dona Iracema, chamada de Dona Ném. Ela tem 84 anos. Mais ou menos isso, 80 anos. 84 anos. Quando eu contei a história para a Dona Iracema, que chama de Dona Ném, botei o áudio da Rose para ela ouvir. Ela disse assim: essa Maria do Carmo é minha irmã, mas ela é minha irmã, filha do meu pai, que a minha mãe é uma e a dela é outra. Então eu não conheço a Edith Bagazoff, eu não conheço, mas eu lembro dessa história. Eu lembro que essa menina é filha realmente de outra pessoa, mas não sei do paradeiro dela. Muito interessante, porque a gente já tinha juntado agora duas informações importantes. Tonho era o primo da Rose, não é? Nesse caso, ele era sobrinho de Maria do Carmo. E a Dona Iracema era irmã da Maria do Carmo. Aí, imediatamente, já liguei para a Rose, mandei um áudio, falei com ela ficou super feliz e perguntou muita coisa, mas ninguém sabia dizer muita coisa. Olha, Josi, essa aqui é Dona Ném, que mora aqui no Riacho do Meio. E o nome dela é Iracema. E ela é irmã de sua mãe, chamada Maria do Carmo. Isso aí, né? Certo? Muito bem. Dona Iracema, mande um recado para Dona Maria do Carmo. Ah, não sei não. Mas diga ela, Maria do Carmo! Maria do Carmo, tô aqui! Eita, que coisa. Tá feliz em saber que ela tá viva? Tô feliz, muito feliz. Muito bem, minha filha. Pronto, então vamos descobrir. Um recado pra ela que quer conhecer ela, quer que ela volte, que vai rezar. Eu quero que tu volte pra te conhecer, mulher. Vou fazer rezar bem muito pra você aparecer. Pra aparecer, Pra poder gente. te ver. Nossa, Ana Iracema, esse é um dos nomes que ela fala mesmo. Você mostrou a foto da minha mãe pra ela? Ó, a mãe pediu pra que, se você fosse no sítio, pra você tirar a foto do sítio pra mandar pra ela. Se você for, né? Mas na hora que eu vi o vídeo aqui, eu já pensei que era minha avó, menina. Me deu 3 tipos de calafrio. Eu não dormi essa noite pensando nisso. Jurou sim, menina. Ela falou que era a irmã mais querida que ela tinha, era a Iracema. A casa de farinha, então, nossa. Diz que a Iracema é uma das irmãs mais velhas dela, né? É que o marido dela ia caçar e muitas vezes eles estavam com fome, não tinham o que comer. E ele repartia a caça com eles pra eles poderem comer. Nossa, ela chorou muito a hora que viu, sabe? Só não gravou um vídeo pra mandar pra Iracema porque ela tava com touquinha cozinhando, sabe? Minha mãe é muito vaidosa, menina do céu. Ela falou, eu não vou gravar vídeo assim, ela vai me ver assim. Eu disse que depois ela vai gravar um vídeo se você tiver tempo de passar aí pra família. E minha irmã disse que ia gravar e ia mandar pra mim. Eu larguei minhas panelas tudo no fogo aqui e saí correndo pra casa dela.
E a minha avó, vocês já sabem do paradeiro dela, a Edith Bagazoff. Ninguém sabia. Voltamos para a casa onde a gente estava, a casa da minha mãe, lá no sítio. Lá mesmo na casa de farinha, encontramos uma pessoa que é um jovem lá que conhecia muito a região e que mora lá numa cidade chamada São Benedito do Sul, bem perto. Ele disse assim: tem uma informação importante. Hoje está chegando em São Benedito o marido da irmã de Maria do Carmo, que ela não conhece, a Maria Xavier. Então ele é casado com ela e ele está chegando lá em São Benedito e eu sei exatamente qual é a casa que ele está. Aí foi aquela alegria, já puxamos mais um fio. Quando voltamos para o sítio, aí entrei em contato com Quitéria, que é irmã de Tonho, né? De Tonho que está lá no sítio. Aí ela disse: pronto, eu sei sim. Ela fez um áudio e disse: sei, ele está chegando realmente, ele já chegou. Aí eu pedi para ela ir lá e pegar o telefone da Maria Xavier, que é a irmã de pai e mãe da Maria do Carmo, né? Aí a gente já ia puxar mais uma informação para saber do paradeiro da mãe dela. Ela me passou o número do telefone, imediatamente eu liguei à noite, me identifiquei e falei da história. A Maria Xavier ficou muito feliz, chorou, ficou muito contente, porque disse que fazia muito tempo que queria encontrar a irmã Maria do Carmo, mas não tinha informações dela, telefone, nada. E também sabia que não podia ir lá no Paraná, então tinha ficado quieta. Eu perguntei da mãe delas. Ela contou que fazia muito tempo que procurava a irmã Maria do Carmo, mas não sabia do paradeiro da mãe delas, não sabia. Então ela me disse o seguinte: olhe, você anote aí um nome de um sítio chamado Sítio Riachão, porque da última vez que eu fui a São Benedito do Sul, que é uma cidade pertinho da cidade do meu marido, ela falou, nós ficamos sabendo que a minha mãe tinha passado por lá, nesse sítio Riachão de Dentro, e tem mais de um riachão. E aí eu acho que por aí vocês podem ter alguma informação. Eu perguntei a ela se ela tinha procurado a mãe dela. Ela disse que já tinha pedido muitas informações, mas como estava muito distante, ela deixou para lá. Mas a vontade dela também era conhecer o paradeiro da mãe biológica dela. Aí eu contei ao meu irmão Carlos, que mora em Garanhuns, e ele disse: eu tenho clientes que moram em Lagoa dos Gatos, que é o Riachão de Dentro, é município de Lagoa dos Gatos, lá em Pernambuco mesmo, bem perto, bem próximo, fica a 30 quilômetros de onde nós estávamos. Então o Carlos acionou uns 2 clientes dele e eles mandaram áudio: seu Carlos, olha, esse pessoal tem um sobrenome diferente. Bagazoff não é Bagazoff, é Bagaceira. Se o senhor perguntar por sobrenome Bagaceira, vai ficar mais fácil. E um outro irmão deste comerciante, ele falou: eu já ouvi falar que esse pessoal de sobrenome Bagaceira, eles moram realmente em Riachão de Dentro. Aí a gente já ficou muito mais animado do que estava. E aí quando eu retornei para Rose chorou de alegria. Meu Deus, vão encontrar a minha avó. Tudo que eu queria era que a minha avó estivesse viva e para dar essa alegria à minha mãe, Maria do Carmo. Eu digo: Rose, você tem a esperança. Então, no dia seguinte, dia 9 de setembro, fomos eu, Geraldo, meu marido, Rosângela e um morador do sítio chamado Zé, chama de Zé. Ele queria muito também ir lá, porque ele já tinha morado em Lagoa dos Gatos. E aí ele ia ajudar mais nessa pesquisa. Fomos bem cedinho da manhã e quando chegamos em Lagoa dos Gatos, aí fomos informando, enfim, chamamos um motoqueiro e ele nos guiou até o sítio Riachão de Dentro. Contratamos um motoqueiro e ele nos levou até sítio Riachão de Dentro. Estamos indo para Riachão de Dentro.
A estrada estava boa, muito tranquila, bonita, uma paisagem maravilhosa. Quando chegamos no pé da serra, uma última casa que tinha lá no pé da serra, com um lindo riacho, o motoqueiro parou. E ele não sabia da história, ele apenas ia nos levar até o pé da serra de sítio Riachão do Dentro. Aí então eu achei estranho, porque ele desceu da moto e ele se dirigiu a uma casa que tinha e perguntou se ali realmente era o sítio Riachão de Dentro, o pé da serra. Aí a mulher disse, sim, realmente aqui é o final. Chegamos aqui em Riachão de Dentro. Olha que lugar lindo. Estamos no pé da serra. E aí a gente se despediu e ele foi embora. Ele cumpriu com o prometido, né? Então a mulher já ia fechando a porta. Eu disse, minha senhora, não, aí agora não, quero fazer umas perguntas para a senhora. Aí ela saiu desconfiada, né? Porque estávamos todos de máscara, tudo, toda desconfiada. Aí, e lá um ambiente muito natural, tudo, ela estranhou. Aí eu contei para ela a história. Estamos procurando um paradeiro de uma senhora chamada Edith Bagazoff. Ela tem uma sobrinha que mora no Paraná e uma filha também, a filha do Edith, e elas estão procurando por ela. Ela disse, não conheço. Aí eu disse, mas espera um pouquinho. Aí dei mais informações sobre a pessoa dela, disse que ela era ruiva, que ela deveria ter mais ou menos 73 anos. Aí eu disse, mas ela a família dela tinha um apelido chamado Bagaceira. Ela disse, Bagaceira tem uma família aqui, sim. Agora Edith, eu acho que essa mulher morreu. Se for a pessoa que eu conheci, ela morreu há mais de 10 anos. Nossa, aí foi um balde de água fria, porque eu imaginava que ela estaria viva com 70 e poucos anos. Ela disse que fazia mais de 10 anos. Depois ficamos sabendo através de outra pessoa que já fazia 23 anos que ela havia falecido. E então ela disse assim, mas a senhora pode tomar mais informações com o pessoal da família dela. Inclusive tem filhos e netos morando aqui, parente dessa mulher. E ela foi mais um pouquinho adiante e nos mostrou o sítio onde mora a família Bagaceira. Acabamos de encontrar a casa de Cid Grilo. É um pessoal que acho que é filho de Edith Bagazoff. Chegando ao hectare da terra da família Edith Bagazoff, Bagaceira, popular, então sentimos que ali era a família dela. Então fomos diretamente na casa do filho dela, Cido Grilo. Encontramos a nora de Edith Bagazoff e confirmamos que ali realmente era a casa do filho dela, que se encontrava trabalhando. Então ela conversou com a gente, confirmou que realmente ela tinha falecido há 23 anos atrás. O que sentimos foi aquela sensação não era de luto, né? De luto. Porque, assim, na minha mentalidade, a noite atrás, passou pela minha cabeça, talvez essa senhora tenha falecido, mas no outro dia eu confirmei que realmente, aí sentimos aquele luto, mas veio depois, logo após as casas próximas, veio a neta dela, Joelma, pegando o telefone de nosso contato, ligou para a mãe dela, Tita, e a Tita confirmou que realmente a Edith Bagazoff tinha falecido há 23 anos. Então demos o caso por encerrados e sentimos muito, mas ao mesmo tempo nós animamos, porque tinha uma família por trás grande, que é a família dessa Edith Bagazoff, que tem a ver com a neta Rose, que tem toda interessada por essa história. Quando tomamos conhecimento
que a Edith Bagazoff realmente havia falecido e foi confirmado com a ligação que foi feita com a mãe da Joelma, né, que a mãe da Joelma é a irmã de Maria do Carmo e filha da Bagazoff. E aí foi uma tristeza muito grande, assim, porque na minha opinião, ela estaria viva 70 e poucos anos, hoje as pessoas vivem até 100 anos, 70 e poucos anos no sítio, por quê? Mas aí tinha uma coisa por trás disso, né? Ela comprometeu muito a saúde dela com ingestão de bebidas alcoólicas e tudo mais. E aí teve realmente doenças que acometeram ela e ela não resistiu. Depois daquilo ali, voltamos para o sítio e foi assim uma tristeza. Parecia que tinha sido um sepultamento daquela pessoa. Quando chegamos lá no sítio, Rosângela, minha irmã, dizia, vamos ligar para a Rose. Não tenho coragem de ligar para a Rose agora para contar que a avó dela faleceu. Aí vamos fazer o seguinte, vamos conversar com outras tias. Aí liguei para Maria, para essa Tita de novo, que era a irmã da Maria do Carmo, ela contou mais coisas e tudo mais. Aí assim, foi como se estivesse se fortalecendo para poder chegar a dizer a Rose sobre a avó dela, porque ela tinha perguntado sempre, cada vez que a gente voltava com a informação, Rose dizia, a minha avó, alguém tem informação sobre a minha avó? E essa pessoa tem informação sobre a minha avó. E aí, no final, a gente dá uma notícia assim, muito crua, era muito terrível. Mas aí não tinha o que fazer. No dia 8, né, de setembro, eu liguei para a Rose à noite, e eu disse, Rose, a gente não tem muita informação muito boa sobre a sua avó. Ela disse, Ana, ela faleceu, não foi? Eu disse, foi. Aí ela chorou muito, ela desligou o telefone, depois ela fez um áudio, eu também. E ela disse assim, agora eu não quero mais pensar na minha avó morta. Eu quero agora me agarrar nas informações dos meus tios, primos, irmãos da minha mãe, que surgiram a partir dessa descoberta, né, do paradeiro da minha avó. E aí eu sou muito grata e ela foi muito agradecida a todo mundo, né? Inclusive disse que quando vier ao Nordeste, quer ir lá visitar a gente, quer visitar o pessoal dela. E de lá para cá ela tem conversado comigo e disse que quase todos os dias as irmãs da mãe dela ligam para a mãe dela, os primos ligam muito para ela, para a própria Rose. E cada vez que mexe mais, vai aparecendo mais irmãos da mãe, porque o pai teve muitos filhos, né? Filhos, acho que de 3 mulheres, então tem mais de 20 filhos, irmãos, pelo menos tudo de pai, de mãe, de várias mães, né? E tem sido assim um contínuo, né? Eles não pararam de se conversar. E eu estou gravando hoje, mas ontem mesmo uma delas me ligou e mandou a foto, o reencontro das 2 irmãs que moram em São Paulo, moravam perto e não sabiam da existência de uma da outra. E tem irmãs em Recife, em Olinda, em São Paulo, no Paraná e lá na região. Muita gente. Depois do desfecho dessa história, dessa Edith Bagazoff, já de retorno para casa, soubemos, por moradores daquela região, que havia uma casa de fazenda, que era mal assombrada. Aqui é uma famosa casa mal assombrada. Inclusive já havia reportagens na internet a respeito dela. E aí descemos do carro e Ana Lúcia e Rosângela acharam de entrar, né, de caminhar no terreiro dessa casa, no alpendre, e de repente as duas começaram a rezar, né, fazer orações, porque sendo uma casa mal assombrada, então achavam que a partir dessas orações pudesse afastar os espíritos e as pessoas pudessem voltar a morar residir naquela casa, né? Eu não sei os donos, se ainda moram por lá, por aquela região, ou se abandonaram de vez essa casa. Sei que a conversa de que ela realmente não permite, os espíritos não permitem que alguém durma naquela casa, mesmo sendo pessoas que desconheçam essas informações.
E assim, terminadas essas orações, voltamos para casa para desvendar todo esse mistério, tanto da Edith Bagazoff quanto dessa casa mal assombrada.